Olá, meus irmãos. Hoje nós falaremos sobre justificação. E para isso nós abriremos a Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 1. Diz da seguinte forma: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Texto maravilhoso. E vamos discorrer sobre o assunto? Meus irmãos, a justificação, segundo João Calvino, é o mais importante assunto doutrinário da igreja cristã, porque fala em como Deus nos vê diante do seu tribunal. Isso é muito importante, porque nós passamos pelo tribunal de Deus ilesos quando justificados. Então, nós precisamos recorrer a alguns textos exteriores à Bíblia. Depois nós lemos um texto que eu vou citar para vocês. Justificados, pois, demonstra que Paulo vem trabalhando algum assunto anteriormente. O assunto que ele trabalha lá no capítulo 3, se você olhar bem, no assunto de justificação, é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23, mostrando que, sem exceção, a raça humana está debaixo do pecado. Assim ela nasce. Por quê? Porque ela é herdeira do primeiro homem, Adão, do qual caiu em transgressão, porque ele nos representava. Adão nos representava politicamente. Fisicamente, somos herdeiros de Adão. De forma psíquica também somos, pensamos como ser humano. Não somos como animais, mas temos uma estrutura de pensamento, como do primeiro homem. E também, espiritualmente, nós herdamos também a herança que Adão nos atribuiu. E Adão, quando em aliança com Deus, ele deixa essa aliança e cai em transgressão, ele faz com que nós nasçamos pecadores, sem exceção. Por isso o apóstolo Paulo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Assim, já nascemos pecadores. Esta é uma imposição de Deus à raça humana, uma imputação de Deus à raça humana. A partir de agora, vocês são transgressores. Também, a justificação é uma imputação que Deus coloca sobre a raça. A transgressão foi merecida por parte de Adão, mas a justificação não é merecida. Quando nós olhamos antigos documentos de fé, por exemplo, o Catecismo Maior, lá na pergunta 70, na resposta, diz assim: a justificação é um livre ato da graça de Deus para com os pecadores. Livre porque Deus não é obrigado a te justificar, te declarar justo no tribunal dele, até porque você não é. Então, agora, você tem o título de pecador por merecimento. E é preciso, para rasgar este título de dívida, que o apóstolo Paulo fala em Colossenses, o título de dívida que era contra nós, nós precisamos que Deus nos torne isentos dessa dívida. Mas alguém tem que pagar. Então, através de Jesus Cristo, Deus paga esta dívida para nos tornar livres dela diante do seu tribunal. E ele crava este título de dívida: transgressores, pecadores, condenados. Ele crava este título na cruz. E quando é que ele faz isso? Quando Jesus Cristo, santo, inocente, puro, é crucificado e troca de lugar conosco. Então o apóstolo Paulo diz que, pois, mediante a fé, então o pecador diz: espera aí, então eu tenho participação nisso. Você diz que eu não tenho participação, que eu não posso fazer nada, mas eu tenho. A fé, eu preciso crer. Você está certo. É preciso ter fé. Porém, o ato de ter fé não é uma boa obra que você praticou. Porque a fé também é dom de Deus, não de obras. O homem não é justificado pelas obras, para que ninguém se glorie. A fé é um presente que Deus dá àqueles a quem ele escolheu. Então, quando nós lemos Romanos 4, 5, nós vemos: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha,
Você precisa crer nesta fé que é dada por Deus. Você precisa tomar posse e crer que Jesus é quem foi santo, íntegro, reto, obedecendo a Deus de forma total com o seu ser, se submetendo à mão de Deus na sua humilhação, para que você pudesse, através de tudo aquilo de ruim que ele recebeu, te representando, você ser achado íntegro, porque a sentença foi paga em Jesus. É assim que Deus vê em seu tribunal. Jesus Cristo pagou o título de dívida que pesava contra você. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19 e 21, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não somente os judeus, mas pessoas também de fora de Israel. Não o mundo todo, mas pessoas também de fora de Israel. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação com ele. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo trocou de lugar conosco. Na justificação, Deus, no seu tribunal, nos considera justos, não porque nós fazemos coisas justas, mas porque ele imputa sobre nós, por meio de Cristo, este título de justos. Na próxima aula nós continuamos em mostrar o porquê você é justo diante de Deus e não deve aceitar a acusação do adversário. Até mais.